Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 32 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta quarta-feira, 27 de outubro de 2021. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e a edição do Felipe Rei, que tem o apoio ali do Felipe Brandão também. Você nos acompanha aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. BocNews TV que você assiste no canal do YouTube, no player do Facebook, na timeline do Twitter, na página inicial do bocnews.com. Esporte em Destaque que você também pode ouvir no formato rádio/podcast no canal de áudio que fica no site do BocNews e também no aplicativo da Rádio BocNews. Baixe lá na sua loja de aplicativos. Se você estiver com aquela conta, né, com seus dados acabando, não quiser ver essa imagem bela deste apresentador que vos fala, você pode apenas ouvir o programa de hoje, tá certo? Programa de hoje que obviamente vai falar sobre Santos e Fluminense, o jogo decisivo, o jogo que não há discussão. O empate, ele não é bom, ele tira o Santos da zona do rebaixamento, mas não distancia o Santos das equipes com as quais ele briga contra o Z4, então é fundamental a vitória, mesmo o time não vencendo há muito tempo, jogando mal, não fazendo gols, quer dizer, muito tempo não ganhou do Grêmio, né? Mas ganhou tão pouco nos últimos meses, ganhou do Grêmio e da Chapecoense. Então hoje tem que ser um dia diferente, tem que ser um dia especial, né? Que os jogadores possam estar inspirados, deixar um pouco o medo de lado, que nessa hora é importante, tem que ter mais coragem do que medo, que a escalação tanto quanto esquisita do Fábio Carille possa funcionar e que o torcedor que estiver na Vila Belmiro compre a ideia de apoiar. Toda e qualquer manifestação neste momento contrária ao apoio do time de futebol, ao time de futebol, é desnecessária. Se você tem algo ruim para dizer, guarde para si. Fale depois do jogo, antes não vai ajudar nada. Então vamos vibrar positivamente, pensar, torcer, que esse é o objetivo do torcedor, a função dele, o próprio nome já diz, para empurrar o Santos para uma vitória contra o Fluminense. Difícil, o Fluminense é um bom time, uma equipe com talentos jovens e com jogadores experientes, mas não há outra alternativa. E o que aconteceu de diferente nas últimas horas? O André Mazzuco foi demitido, o Jorge Andrade ia ser demitido também, mas pediu demissão, e o Edu Dracena está chegando para comandar o futebol santista, dizem que com carta branca. Carta branca que pode ter funcionado nas últimas horas, numa conversa interna com jogadores e comissão técnica. Carta branca que pode funcionar caso o Santos vença e ele possa dar uma sustentação ao Carille, ou se o pior acontecer, que ele tenha carta branca para escolher quem ele quiser para ser o técnico do Santos, porque o Carille não fica se o Santos perder, isso me parece evidente. E que não haja interferência na carta branca. Não pode ter um risquinho, azulzinho, vermelhinho, nada de carta branca, branca mesmo. CG tem que fazer assim, para a decisão do homem forte do futebol, presidente Idem. Porque senão fica difícil. Tá certo, meus caros? Bom, vou apresentar quem fará o programa desta quarta-feira comigo aqui pela BocNews TV, dividindo a tela aí, meu caro Felipe Rei. Nós estamos aqui no nosso enquadramento alternativo, né? Enquanto a nossa tela possante está ainda em fase de modernização. Está ali Felipe Camargo com o seu tradicional estúdio, o popular home office. Esse é o home office mesmo, é totalmente home, né? Tem lá um armário, tem ali umas peças de porcelana e coisa e tal. Felipe Camargo, que é o homem forte do De Olho no Peixe, que cresce a cada dia com grandes transmissões, grandes programas, grandes entrevistas. E estreando aqui no Esporte em Destaque, eu que vejo muitos dos tweets dele, né? Acompanho ele nas redes sociais, é um jovem jornalista que também atua na TNT Esportes. Logo, logo ele vai dar as caras no vídeo lá, espero, viu? Os jovens talentos precisam ser prestigiados. E está conosco o jovem Leonardo Ferreira, que vai também comentar esse momento do Santos. O Leonardo, que ele já revelou no Twitter, então não tem problema de eu dizer que ele é torcedor do Santos também. Então hoje falará com a razão e com a emoção. Antes de entrarmos no jogo propriamente dito, Felipe Camargo, o homem que conhece os bastidores da Vila Belmiro. O que eu falei a respeito da carta branca do Dracena procede
Você acha que ele vai ter essa liberdade toda? Espero que ele não tenha que trocar de técnico, a bem da verdade, que o Carille possa baixar o santo do Guardiola nele, o Santos jogar muita bola. Tomara que aconteça. Não estou acreditando muito num super show de bola, mas acredito sempre na vitória. E aquela questão que todo mundo levanta, né? Não foi tarde demais para mexer nesse departamento de futebol do Santos, Felipe? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Alex. É um prazer poder participar com você aqui. É sempre um prazer poder estar com o público do Boc News TV. Bom dia a todos. A informação que nós temos é que realmente o Edu Dracena terá carta branca para trabalhar, né? E esperamos que assim seja. Afinal, ele chega justamente com todo o seu conhecimento, com toda a sua capacidade para poder agregar ao departamento de futebol do Santos, que, como você já trouxe no seu destaque inicial, acabou acertando a saída do André Mazzucco. O Jorge Andrade percebeu que ele seria o próximo, se antecipou e pediu sua saída. Então o Edu Dracena terá a possibilidade de até fazer ajustes no departamento de futebol, não sei se ainda nessa reta final de 2020 ou para o início de 2021, mas montar a sua equipe, né, para iniciar aí esse trabalho à frente do Santos. O Santos acabou de anunciar que a coletiva de apresentação do Edu Dracena será daqui a pouco às 4 da tarde, né? Então o Santos está dividindo aí os grupos. Um grupo de jornalistas foi sorteado para poder fazer perguntas ao Edu Dracena, e depois do jogo um outro grupo foi sorteado para que haja perguntas ao Fábio Carille depois da coletiva. Então o Santos hoje com 2 coletivas de imprensa. E o que se espera é que o Edu Dracena consiga realmente dar esse choque aí no elenco santista, né? Fala-se na necessidade de um líder que grite, que fale, que chame nos brios os atletas. A gente torce que o Edu Dracena possa fazer isso com toda a experiência de quem foi o capitão da América, o capitão do Tri. Então, dentro dessa perspectiva. Em relação à sua outra pergunta, se demorou, acho que faltou talvez uma leitura mais objetiva do comitê de gestão para o entendimento de que o trabalho, não só do Mazzucco, mas como do Jorge Andrade, precisava ser revisto, né? Talvez tenha faltado um pouco mais de cobrança e o entendimento até antecipado de que era necessário mudar em algum momento, antes até do fechamento da janela para inscrição do brasileiro, porque agora o Edu Dracena efetivamente não vai poder trazer ninguém pensando nesse campeonato brasileiro, meu caro Alex. Pois é, Felipe, não sei nem se já não foi obra do Edu Dracena, se não foi, como faria o ET, o dedo dele, a entrada do Marcos Leonardo na lista de relacionados, que a gente falou no Canal 10, falou aqui, que não faz sentido hoje o Santos abrir mão de um jogador com potencial ofensivo porque ele está discutindo renovação de contrato. Eu sei que não é o ideal, realmente, porque pode acontecer o que aconteceu com o Caio Jorge, mas não dá para abrir mão de ninguém, né? O Santos tem um elenco O Santos curto. hoje não pode se dar o luxo, né? Veja aí, sem o Pirani ele não tem um meia para escalar, né? O Sanches vai para o banco porque não está rendendo. Então não dá para abrir mão, não, de jogadores que têm potencial. O Marcos Leonardo ficará no banco. Leonardo Ferreira, obrigado pela presença, um abraço. Conheço os seus tweets, mas quero ouvi-lo também aqui no programa sobre esse momento do Santos. Hoje se apela a tudo, né? Reza brava, sal grosso, vidente, vela de 7 dias, né? Subir as escadas do Boc News aqui do complexo, os 8 andares a pé, né? Para pagar promessa e coisa e tal. Felipe Rey, que nem ele não é nem santista, mas ele disse que vai subir os 8 andares de escada aqui se o Santos ganhar do Fluminense, coisa e tal. Você está cético, esperançoso? Eu acho que o Carille em poucas horas, em menos de uma semana, vai conseguir mudar radicalmente o Santos, que fez feio contra o América Mineiro. Muito bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Alex, obrigado pelo convite, bom dia ao Felipe também. De novo, obrigado pelo convite, gosto muito do programa, gosto muito do seu canal, então obrigado por ter me chamado para falar sobre o Peixão, que não tem tido futebol muito não, né? E você perguntou se eu estou esperançoso, eu não sei, não tem nem como falar, porque os últimos resultados, assim, a gente sempre fala que é uma final de campeonato, o próximo jogo do Santos é uma final de campeonato, o Santos vai perdendo a chance, ou empatando, ou perdendo. Contra o Grêmio, por acaso, ganhou, ali meio que na Bacia das Almas, até acho que um pouco foi o Sal Grosso, né, que ajudou, o cara que jogou o Sal Grosso no VAR ali, ajudou o Santos a ganhar o jogo, e agora tem o tal do Vidente, né, que parece que ele falou que o Santos
pode ganhar o jogo de virada 2-1 ou 4-3. Ele falou que não viu muito qual é o placar, mas é isso. Se for isso, meu Deus do céu, a gente não sai vivo do jogo, né? Mas acho que mais do que o vidente ou o sal grosso, eu espero muito que o Carille consiga mudar o ímpeto do time, sabe? Não só a escalação eu já achei bizarra, usei inclusive essa palavra no meu Twitter, achei meio bizarra, porque ele chegou no Santos falando que faria o simples, né? A gente já conhecia o Carille do Corinthians, tinha ouvido falar do trabalho dele no Al Ittihad, que era bom e tudo mais, e ele chegou falando que faria o simples, e não é muito o que ele está mostrando agora, né? Não está fazendo o simples. Ele já mudou o esquema, o time, várias vezes, e o problema não é mudar o time. Acho que se você estudar o time adversário e mudar o time para jogar em relação ao time adversário, mudando peças, mudando estilo de jogo, acho que não tem problema. O Sampaoli fazia muito isso, né, em 2019. Então, às vezes entrava com o Jorge na lateral esquerda, às vezes o Felipe Jonathan de ponta, Felipe Jonathan na lateral esquerda, o Jorge de terceiro zagueiro. Tipo, ele mudava, assim. Mas o que o cara, ele acha que tá fazendo, ele tá completamente... parece, né, é que ele tá perdido. Tá perdido, tanto que hoje ele vai colocar o Marcos Guilherme de ala esquerdo, inclusive. Ele colocava o Marcos Guilherme de ala direito, agora vai colocar de ala esquerdo, para marcar jogadores rápidos do Fluminense, né? Eu vi que o Fluminense vai jogar com o John Kennedy, que jogou muito bem contra o Flamengo, e o Luiz Henrique, que para mim é o melhor jogador do Fluminense nas últimas rodadas, que é um moleque que corre muito, é muito driblador, e isso dá um pouco de medo, além do poder de marcação no meio campo, que a gente vê que nos últimos jogos, né, principalmente, é muito pouco. O Santos fez força para renovar com o Balieiro, e o Balieiro, quando entrou de zagueiro. Aí agora que ele podia entrar de primeiro volante, que é a posição dele, ele não entra. Vai jogar Felipe Jonathan de meia e Zanocelo de primeiro volante. O que parece é que o Carille está um pouco perdido ainda, tentando achar a melhor escalação e não vem conseguindo, né? E o pior de escolher os jogadores errados é o Santos não apresentar um futebol bom, não apresentar, nem que parece que eles não estão com vontade, sabe? Não chegam duro nas divididas. Contra o América a gente via o Ademir pegando a bola pela direita, até chegavam dois na marcação, mas eles ficavam olhando. Não tinha alguém para morder e roubar a bola e sair jogando. Não, era uma passividade, sabe? E eu espero que isso mude no Santos daqui para frente, porque são 11 jogos, parece muito, mas é pouco, né? Porque o campeonato vai afunilando e o Santos já jogou contra praticamente todos os adversários da parte de trás. Então, ganhou uma do Ceará, mas empatou lá no Ceará, não ganhou nenhum jogo do Juventude, não ganhou nenhum jogo do Sport, tem a Chape ainda para jogar, então vai ficando complicado, né? Porque no momento que vai afunilando, o Santos vai tendo que jogar contra os times da parte de cima. Então já tem jogo contra o Flamengo, jogo contra o Corinthians, Palmeiras. Então são jogos que vão complicar bem. E o jogo contra o Fluminense é um daqueles jogos na Vila que o Santos precisa ganhar. Eu não acho que o Santos vai precisar fazer 45 pontos como nos últimos anos, né? Como fazem a conta mágica. Acho que vai ser um pouco menos. Mas para isso precisa ganhar os jogos na Vila. E já contra o América perdeu. Então, o jogo contra o Fluminense, o empate já vai ser uma tragédia. Precisa ganhar ou ganhar. E eu não sei se o Carille sobrevive a um empate, por exemplo, hoje no Santos. Muito bem. Esse é o nosso sentimento de um pouco de desconfiança em relação à escalação que o Carille propõe. Mas, assim, eu acho que o fundamental do que o Léo disse foi a questão... E eu acho que realmente não é falta de vontade, eu acho que o cérebro não está conectado com as pernas dos jogadores. Os caras eles estão tão abalados, digamos assim, o peso psicológico, isso é um problema que a gente já comentou aqui no programa, né? O jogador de hoje em dia ele não é preparado desde cedo para lidar com dificuldade. Na primeira dificuldade, alguns desmoronam. Por isso que alguns são líderes, outros não. Por isso que alguns são campeões, outros não. Então... esse aspecto tanto é que o cara do BOP foi lá dar uma palestra ontem para os jogadores e tal, faca na caveira, né? Então, é isso aí, para ver se os caras, né, jogam com coragem, né, deixar de ter medo e ter coragem, ter sangue nos olhos, aquela coisa toda. Até porque
A gente, se for lembrar de alguns programas anteriores, nós falávamos aqui que o Santos ele tinha sido competitivo e tinha jogado com intensidade contra o Grêmio, contra o São Paulo, mesmo contra o Atlético Mineiro. O time competiu, que foi aquela lambança toda da arbitragem lá, daquele monte de pênalti que deram, era outra história, mas já contra o Sport o time deu uma arrefecida, né? E contra o América nem se fala. Então, eu estou tentando olhar o lado positivo do que levantou aqui o Leonardo Ferreira. Tomara que o Santos ele incorpore de uma vez por todas a síndrome do Robin Hood, que é o time que quando você mais espera que ele vença, ele perde, e quando ele pega adversários mais fortes, ele vai lá e joga melhor. E às vezes ganha, às vezes empata, né? Ganhar tá difícil, Alex, mas arrancar ponto. Tomara que isso aconteça daqui para frente, Felipe. A gente tem percebido, e desde a chegada do Carille, né? São 9 jogos, 1 vitória apenas, mas eu lembro que logo na primeira ou na segunda vez que eu tive a oportunidade de perguntar em coletiva para o Carille, eu perguntava sobre a questão psicológica, porque me parecia muito claro, né, que o elenco do Santos, por mais que tenha limitação técnica, né, mas psicologicamente me parece um grupo abatido, um grupo que na primeira adversidade murcha. Quando você faz jogos no chamado tubo, você consegue ter algumas observações nesse sentido, mas não fica tão claro quando você está no estádio, né? E com o De Olho no Peixe, nós agora passamos a transmitir os jogos do estádio, fizemos do Grêmio, fizemos agora isso do América Mineiro. Foi algo assim gritante. O gol, no início do segundo tempo, a forma como o Santos murchou, mas não é murchou assim, um jogador, talvez quem participou do lance, não. Foi geral. O Velasquez, que é o xerifão da zaga do Santos, ao menos foi assim contratado, ele não acertava passe de 2 metros. Todos os jogadores se abateram. E lógico, todos, talvez eu esteja generalizando, mas se você tem metade do time abatido, o restante não consegue contribuir. Então, o próprio Carille admite que é preciso resolver essa questão psicológica, com trabalho, para poder readquirir confiança. O problema é que o Santos corre contra o tempo. Tomara que essa palestra que aconteceu ontem no CT Rei Pelé com um veterano do BOPE possa fazer com que esses jogadores tenham mais sangue nos olhos. Se tecnicamente a coisa não está indo, precisa dar vontade, né? Talvez vontade que o santista viu no jogo contra o Grêmio, Alex, e que por isso houve toda aquela comoção na vitória nos últimos segundos, numa sorte, num chute completamente ruim do Marinho e que desviou no Wagner Palha. Mas se também o time não mostra vontade, não ajuda as coisas a acontecerem. Então vamos torcer para que esse Santos, quem sabe, um gol nos primeiros 15, 20 minutos, isso possa trazer um alívio, uma tranquilidade, uma confiança maior para que o Santos possa jogar na Vila Belmiro. O problema é o tempo passar, o gol não sair e aí a pressão aumentar. E o Fluminense é um time traiçoeiro, né? Não é o melhor time, não é o pior time, mas tem molecada rápida no seu setor ofensivo e vai querer atrair o Santos para apostar no contra-ataque, Alex. Pois é. O Santos corre literalmente contra o tempo, dentro dos jogos e no campeonato. Vamos para o primeiro intervalo, Felipe, rapidinho? Vamos para o primeiro intervalo, beber uma aguinha? Já voltamos aí com o time provável, né? Essa escalação aqui que a gente já levantou a bola e aprofundar um pouco mais do que deve ser esse Santos e Fluminense. Até já. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia! Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores.
11h52, de volta com o Esporte em Destaque. Lembrando que Cicobi aqui na Baixada Santista é Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias, com agências também em Praia Grande, São Vicente, Cubatão, Bertioga, Peruíbe, além, é claro, das agências que subiram a serra na Grande São Paulo, capital, e ABC Cicobi Unimais Metropolitana. A informação é que os ingressos estão esgotados. Sabe disso? Não? Ainda não, Felipe Camargo? Não. Essa informação, se alguém soltou, eu conversei há pouco com o André Mendes da assessoria do Santos, porque eu vi essa informação no Twitter, alguém soltou isso, mas me causou estranheza, porque dos 8.014 que é disponibilizado, o Santos não divulgou, mas nós apuramos que tinha na segunda-feira, no final do dia, algo próximo de 3.000. Né? E faz todo sentido, né, Alex? Por tudo que aconteceu no sábado e o horário do jogo de hoje, para o pessoal vir de São Paulo, para quem está trabalhando aqui na Baixada, é um horário complicado. Então, eu soube que já tinha chegado a algo próximo de 3.000, não sei se pode ter passado de segunda noite até hoje, pode ter aumentado um pouco mais, mas nós podemos até ter uma compra próxima ao jogo maior, né? O cara que consegue dar um jeitinho lá para ir para a Vila. Mas a informação de que esgotou ainda não é real, Alex. Pois é. Aliás, eu espero também que, em divulgando o número de ingressos vendidos, como aconteceu na partida contra o América, porque eu estou aguardando a explicação até agora, o porquê que anunciaram a venda de 8.014 ingressos e foram 6.900 no placar eletrônico. Eu ainda não entendi como é que funciona isso aí. O que pode ter acontecido, se é o Alex? leque que conta, se é cadeira, mas explica pelo menos, né? Eu concordo com você que às vezes ficam uns hiatos, né, que poderiam ser simplesmente em nota resolvido o problema, né? Não precisaria ter esse problema de comunicação. Mas você tem donos de cadeiras e tem donos de cadeiras que comunicam o clube, né? E que vão ao estádio. Eu acredito que alguns que possam ter comunicado não apareceram, e aí o Santos trabalha com essa carga, né, das cadeiras, somado aos bilhetes que são disponibilizados. Nós temos uma quantidade de cadeiras que precisam ser também contabilizadas, afinal são pessoas. O Santos não pode botar mais de 8.000 torcedores no estádio. Então é possível que alguns que disseram ao clube que iriam não foram, e aí ao todo o público acabou sendo aí de 6.000 e pouco. É o que eu estou imaginando, Alex, porque realmente explicação oficial nós não tivemos. Pô, mas vou te contar, hein? De 8.014 para 6.900, mais de 1.000 não aparecerem. O time há 1 ano e meio sem jogar, a segunda partida com o público. É estranho. Alguém me falou que pode ser a contagem do sócio Black, que não paga. Mas assim, que seja, mas que explique, porque assim, a gente faz campanha para ter sócio, está quase batendo em 26.000, faz campanha para o cara no estádio. Aí o cara fala 8.000 vendidos, ele tem 6.900? Eu não entendo. Fala, Léo. Alex, o Pacaembu, Leonardo, o Léo foi muito ao Pacaembu também. O Pacaembu, quando você tinha na hora do público e renda, era tudo discriminado. Cadeirante, idoso, não pagando, tudo. E aí fica mais fácil. Aí acho que é você prestar conta mesmo, né? Diga, Léo, desculpa. Uhum. Não, imagina. Inclusive, eu ia falar sobre o Felipe falou sobre o horário do jogo, né? Que é um horário ruim, por ser meio de semana, 7 horas da noite. O pessoal meio que tá voltando de casa, ainda do trabalho, ainda tá no trabalho, né? Às vezes não consegue ir. E os próximos 2 jogos do Santos na Vila, não sei se são os 2 próximos, mas tem o jogo contra o Red Bull Bragantino e contra a Chapecoense. Os 2 vão ser numa quarta-feira. Então, a tendência... E vai ser com 100% de público já, né? Já vai estar aberto. Tem o Palmeiras antes, 100%. Né? Tem o Palmeiras também, que é num domingo, se não me engano, ou no sábado. Enfim, mas tem 2 jogos na Vila que são muito importantes para o Santos nessa reta final, que vão ser numa quarta-feira à noite. Então a tendência vai ser, mais uma vez, ser um horário dificultoso para quem quiser ir ao jogo, né? E para encher o estádio, inclusive, né? Eu, por exemplo, hoje não vou. Porque não tem como, eu saio do trabalho 8h30, vou estar no meio do telejornal lá, não tem como. Aliás, agora você me deixou em dúvida aqui, Léo, os jogos das próximas rodadas, Santos e Palmeiras, a sequência... domingo 4 da tarde, antes tem o Atlético Paranaense. Atlético, aí o Palmeiras, Bragantino. Mais um jogo que eu não vou, Santos e Bragantino, quarta, 7 da noite. Porra, é sacanagem isso aí. Então, o Bragantino e o Chapecoense vão ser numa quarta-feira, 7 horas da noite. Ia levar o produtor... E acharam um horário para o Santos, né, Alex?
Acharam um horário para o Santos também de final de semana, né? O Santos pegou o América sábado, 5 da tarde. Vai jogar com o Palmeiras no domingo? Palmeiras isso? é domingo. Da tarde? Palmeiras é domingo. Deve ser... Domingo às 4. Contra o Atlético Goianiense. Contra o Atlético Paranaense. Goianiense vai ser 5 da tarde. Não, mas o Goianiense depois vai ser um sábado, 5 da tarde também. Isso, o Paranaense e o Goianiense sábado às 5 da tarde. Então, estão achando aí um horário para o Santos. E, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Espero que o Santos consiga embalar uma sequência aí, porque a gente trazia, antes do jogo do América, eram dos 5 jogos que o Santos teria, 4 em casa. Agora são 4 jogos em sequência, 3 em casa. É evidente que não era para perder para o América, mas agora vamos torcer para que o Santos consiga recuperar os pontos perdidos contra o América lá diante da CAP e que possa vencer hoje o Fluminense, né? E tem outra, né? O jogo contra o Fluminense, ele foi adiado, né? A pedido do próprio Santos. Era para ser sem público, eles pediram para adiar para que fosse com o público. E vamos ver, né? Porque agora o Fluminense vem embalado com a vitória sobre o Flamengo, né? Às vezes isso aí pode acabar jogando contra, né? Mas vamos ver se o público vai ajudar, né? Em sã consciência, a gente pensa assim, eu acho que o adiamento do jogo foi bom, porque o Santos já tinha quebrado a escrita de não vencer contra o Grêmio, ia ter jogos difíceis fora, mas empatou com o São Paulo, perdeu do Atlético, empatou com o Sport, aí você ia ter o América na Vila. Quer dizer, aquele jogo que você vai, certeza que vai ganhar, e depois embala contra o Fluminense, com torcida. Mas era aquilo, ninguém imaginava, por exemplo, que o nosso futuro zagueiro, por exemplo, já começou mal. Eu não gostei disso. Já acho que não tem que contratar. Eu nem sabia que ele estava já era para ter metido 2 gols contra. Posso falar sobre isso, Alex? Já era para ter posto 2 gols contra, Eduardo Bauman. Se o Santos cair, a culpa é sua. Você tinha que ter feito 2 gols contra, pô. Como é que você me dá uma dessa aí? Um pênalti, uma expulsão? Não Alex. Tô brincando, gente, pelo amor de Deus. Fala, Felipe. Não, a informação que nós apuramos é o seguinte. O Santos realmente encaminhou ao staff do Eduardo Bauerman um pré-contrato. Mas o negócio ele foi todo alinhado pelo André Mazzucco, né? Que hoje não é mais responsável pelo departamento de futebol. Esse foi um dos nomes encaminhados ao Carille como opção, que o pessoal do scout do Santos tem monitorado atletas, e aí o Carille recebeu o nome do Bauerman, aprovou, e aí o Santos encaminhou essa negociação, né? Só que há um detalhe, né? Agora vem o Dracena, então eu acredito que passe pelo Dracena ainda para ratificar essa situação. Internamente já dão aí como o Bauerman como um possível reforço para o Santos a partir de janeiro. E outro nome que eu fiquei sabendo que está em pauta, mas agora também depende do Edu Dracena, porque estava em pauta com o André Mazzucco, né? E aí vamos dar aqui, ao menos em primeira mão que eu tenho, não falei nem no De Olho no Peixe, é o Petrus, ex-meio-campista do Corinthians, né? Mas agora vamos aguardar com o novo homem forte do futebol, né? O Edu Dracena vai ficar a par de tudo que acontece dentro do Santos e vai definir aí quais serão os direcionamentos do planejamento pensando para a próxima temporada. Lembrando que o Santos não pode contratar mais ninguém para o brasileiro, dia 20 de setembro fechou, e o planejamento já vinha sendo feito, mas pelo André Mazzucco. Agora, Jorge Andrade e Mazzucco, presumo eu que o Jorge Andrade participasse. Mas agora é o Edu Dracena que vai ficar à frente disso, Alex. Petrus, lembra dele, não? eu tô aqui, abri até, o cara vai fazer 33 anos em maio. Ele estava no Al Nassr. Trabalhou com o Carille, não trabalhou com o Carille? Não, com o Mano Menezes, no Al Nassr. Não trabalhou com o Carille? Não, o Carille foi do Al Ittihad, né? E aí o... no Corinthians. Não, no Corinthians. No Corinthians, ele não era auxiliar do Mano? Sim. Acho que ele conhece o jogador. A minha cara de empolgação com o Petrus. Fecha aqui em mim, Felipe, para mostrar minha cara de empolgação. Pode voltar. Não, tá bom, vai. Se o Edu Dracena achar que vale... Tinha ninguém melhorzinho, não? Porque o Petrus, ele é o quê? Volante? Ou é meio atacante? Eu nem lembro. Ele é volante, ele é um volante pode jogar de primeiro e segundo, né? Volante. Pode jogar primeiro e segundo volante, e na Arábia Saudita chegou a jogar até de meio armador. Né? Porque o nível do futebol da Arábia Saudita é muito menor, né? Mas ele é um volante mais pegador mesmo, né?
Assim, se fosse. O pessoal fala muito aqui, de vez em quando mandam mensagem, tem que trazer o Giancarlo do Náutico, não sei o quê. Vocês viram? O Palha lá no Náutico era rei, né? Por isso que eu falo, os caras querem comparar a Série B com a Série A, o cara deita na Série B. Aí chega aqui e não joga nada. Eu tô lembrando aqui de um nome, por exemplo, que eu assisti o Atlético Goianiense contra o Grêmio. Aquele João Paulo, meia do Atlético. É João Paulo, né? Esse cara é bom de bola, precisa ver qual é a situação dele. Se tem contrato, se não tem, se tem pré-contrato. Muito melhor apostar num jogador desse que a gente está vendo na Série A do que no Petros, com todo respeito. Mas, enfim, como eu falo, o Petros pode estar em final de contrato lá, eu não tenho certeza. Está sem clube, tá sem clube agora. Rescindiu com o Al-Nassr. Saiu já. Então, aí o Santos está de olho em peças desse tipo, né, Alex? Porque a situação financeira é a mesma. Mas é aquilo que eu falo, Alex. Não é desculpa, na minha humilde opinião, e aí quem está no clube recebe bem para fazer esse trabalho, para desenvolver esse tipo, e tem capacidade para isso, que é, sem dinheiro, você ter um olhar clínico junto com o scout para poder pensar, não trazer 10 jogadores e você dá ao treinador 10 possibilidades que não, às vezes não formam 2, 3 de qualidade, né? Então é importante que o Santos tenha esse olhar clínico, e eu acho que o Dracena pode ajudar para que o Santos consiga montar um time competitivo dentro da realidade que o time tem. Felipe e Alex, só rapidinho, só sobre isso ainda, o Santos três técnicos, né, agora no total, 4, enfim, ao decorrer do ano. O Santos conseguiu a chance de contratar jogadores quando era o Diniz. E aí, então, quem fez o meio que planejamento de contratações foi o Mazuco com o Diniz. Então, contratou jogadores que o Diniz usaria. Aí agora o Diniz sai, vem o Carille para usar os jogadores que o Diniz achava que dava para usar. Formas. Muito bem, 12:06 de volta com o Esporte em Destaque. Se vocês tiverem dificuldades aí por qualquer motivo em relação ao nosso link no YouTube, no Facebook e no Twitter tá certinho, né, ô Felipe Rei? Tá rodando bem lá. Mas eu vou ler aqui algumas participações dos nossos internautas. Deixa eu ver aqui primeiro. Tem mensagem no Facebook, tem do Cacheta aqui, ó. Bom dia, Dom Alex, convidados e comunidade santista. Nessa altura do campeonato, o Pardarilli querer fazer um trabalho autoral é de cair, não sei o que lá. Faz o simples e que os jogadores deixem até a última gota de suor dentro do campo. Tem alguns que estão de sacanagem. O Cachetão, você me entende já, né? Me conhece. Eu não concordo não que os caras estão de sacanagem, que eles são incapazes de lidar com a crise. Basicamente é isso, tá certo? Bom, mensagens no nosso chat. Germano Pereira, querendo ou não, ele é campeão tanto dentro quanto fora do campo, ao contrário dos dois anteriores. Excelente gol olímpico do Rueda. Cara, não sei se eu perdi alguma mensagem aqui do nosso chat, mas enfim, eu também não entendi muito bem aqui a tua mensagem não, Germano. Tá falando do Dracena, eu acho, Alex. Do Dracena? Ah, sim. Acho que é. Deve ser. O João Vitor de Souza, Raimundo, vamos juntos hoje, Alex, que os deuses do futebol estejam do nosso lado. O Pauleta 99, bom dia, esperando por uma reação a partir de hoje. Um bom filme para vocês assistirem à tarde, aquele A Espera de um Milagre. Você já chora bastante, já desopila o fígado, já fica emocionado. Assistam A Espera de um Milagre. Aí vai ter o A Espera de um Milagre 2, A Missão, Vila Belmiro. O Jonathan Dupe, tinha que ser o Elano, né? Dia de jogo do Santos, é dia de alegria. Elano para quê? Pro lugar do Dracena? Ele quer ser técnico, ele é técnico, gente. Ele tá bem, inclusive, tá bem na Ferroviária. E outra coisa, a própria presença do Dracena, capitão de um time que tinha o Elano e o Léo, já mostra bem quem tem mais espírito de liderança. E outra, o Dracena já trabalhou nessa função em outros lugares, o Elano ainda não, a carreira dele é diferente. Então acho que está certo de ser o Dracena mesmo. O Alex, só um detalhe, né? A função que o Dracena ocupava no Palmeiras era de um assistente técnico, era uma função bem mais discreta dentro do departamento de futebol, né? Assim, até falei já isso no De Olho no Peixe, com os amigos do Opinião Autêntica, e vou falar aqui também no Boc News TV. A chegada do Dracena, eu acho que ela é muito boa. Eu acho até acertada, embora tardia, mas acertada, né? É um jogador de ligação com o clube, que tem a história que construiu dentro de campo, que estudou após pendurar as chuteiras e já desenvolveu um trabalho no Palmeiras, mas não podem se romantizar,
né? O Dracena vê a chegada no Santos como uma baita oportunidade profissional, foi oferecido uma ótima oportunidade para ele, ele vai ser protagonista no departamento de futebol, chefe do departamento, então assim, eu acho que o Edu Dracena pode fazer sim um bom trabalho, e torcemos para que isso aconteça. Eu só falo isso porque eu vi alguns torcedores falando assim, pô, que bacana, né? O cara que foi ídolo do Santos, deixar de lado um time que está numa final de Libertadores para vir ajudar o Santos. Pera lá, é tudo profissional, é uma baita oportunidade. Eu soube que o Edu Dracena está extremamente motivado e não podia ser diferente. Vai ser apresentado hoje às 16h oficialmente e desejamos toda a sorte do mundo para o Capitão América nessa nova função, que é nova para ele, mas terá competência, acredito eu, para poder ajudar o Santos Futebol Clube. Até porque, Felipe, eu acho que a própria saída dele do Palmeiras, mesmo com uma função diferente, para vir para o Santos, Palmeiras decidindo Libertadores, o Santos lutando para não cair, mostra que pelo menos o cara tem aquela coisa do empreendedorismo, né? Na carreira, na vida, aquela coragem, porque qualquer outro ficaria na zona de conforto, amigão. Pra que você vai se meter no Santos agora? Fica lá quieto, o cara tá sossegado, tá ganhando. Se der ruim, ninguém vai lá bater na porta dele, encher o saco, né? O cara tá se arriscando, né? Não, mas tem um outro pensamento também, né? Se ele chegar e o pior acontecer, o argumento também tá pronto. Poxa, culpa não é dele. O momento que eu cheguei, eu não tenho culpa. Eu tive mais que chegar para planejar o próximo ano do que propriamente ajudar, salvar aquele ano, né? Agora, se a chegada dele culmina com uma evolução do Santos em campo e o Santos consegue escapar, ele tem valorização, porque aí você, a diretoria consegue trazer isso como algo positivo, tá vendo? Nós fizemos a troca no momento certo, trouxemos o Edu Dracena e as coisas aconteceram. Pro Edu vai ser positivo. Então, assim, ao Edu é uma baita oportunidade profissional, mas eu não vejo para ele um mau negócio. Pelo contrário, um grande negócio. Mesmo se a coisa talvez não acontecer nesse final de ano como se espera. Ele vai poder planejar o Santos de 2022 e fazer o Santos melhor. Estamos no fundo do poço. Vamos ver o quanto que o Edu consegue ajudar. Não fale isso. Não se cair. Isso. Eu tô dizendo, se cair, pior do que tá. Tem aí o Cruzeiro, o Fluminense, que é adversário de hoje, que já foi pra Série C e tal, mas enfim, não acredito que chegasse a este ponto. Mas é possível que ele consiga, claro, com toda a sua capacidade ao lado dos demais dirigentes do Santos, ajudar o time a subir. E tem isso, né? Capaz que se o Santos conseguir ficar na Série A, capaz que aliem mais isso a chegada do Dracena do que propriamente o Carille arrumando o time. Pode ter certeza. Vamos falar, o Dracena chegou no vestiário, botou um negócio na cabeça dos jogadores, que eles são vencedores, não sei o quê. Vai ser muito mais do que algo tático ou técnico que o Carille tenha implementado no time do Santos, né? E o Edu Dracena, ele é ídolo do Santos, mesmo tendo saído por conta de salários atrasados, foi em 2015, né? Que muitos jogadores acabaram saindo meio em litígio, o Arouca, esses jogadores assim. O Aranha também, né? Acabaram saindo meio em litígio. O Edu Dracena, mesmo tendo salários atrasados, ele saiu do Santos, foi direto pro Corinthians, e mesmo assim ele segue sendo, acho que, um ídolo bem importante para a torcida do Santos por tudo que ele fez, né? Desde 2009, quando ele chegou do Fenerbahçe, né? Chegou machucado e jogou um pouco naquele ano, mas a partir de 2010 até 2015, né? Naquele ano, Léo, é importante dizer, em meio a todas aos problemas que o Santos vivia, né, na chegada de um novo presidente e a tentativa de tentar também saldar uma série de dívidas, muitos jogadores saíram em litígio, mas o Edu Dracena conseguiu, na época eu lembro disso, que se falava sair pela porta da frente, ele conversou com o clube, fez um acordo, né, e tentou, sem nenhum tipo de litígio, resolver o seu problema com o Santos. E tinha um outro detalhe, né? O Léo, que tinha pendurado suas chuteiras, ele estava com uma entrada maior entre os dirigentes do Santos naquele momento. E nós sabíamos que os dois líderes que vinham, né, eram líderes dentro do elenco do Santos, não falavam a mesma língua. Né? Tem uma rixa, então, né? Exato, há um problema de relacionamento ali. Então, quando também se percebeu que o então ex-lateral esquerdo começava a ter uma entrada maior na gestão, já somou tudo ali e o Edu Dracena optou por seguir o seu caminho lá pro Corinthians, depois passou pelo Palmeiras, onde foi também campeão pelos clubes que passou.
Muito bem. Ao Efigênio Filho, boa tarde, Lorde e convidados. No momento não tenho o que comentar, só me restou apelar para as orações. Uma coisa está feia. Deixa eu prestigiar aqui mais os nossos internautas do chat. Deixa eu voltar aqui um pouquinho as nossas mensagens. O Daniel Galdino mandou bom dia para todos, o Nando Xavier também. O Germano Pereira, Alex, você gostou do pré-contrato do Bauerman do América para 2022? Não conheço o cara, mas pelo que falam, ele é bem talentoso. Bom, eu vi em campo no final de semana, né? E é bom zagueiro mesmo. Eu gosto. Só que eu tô com raiva porque eu não sabia, porque senão eu ia ter ido lá na Alambrado gritar para ele fazer os gols contra, os pênaltis e tal, né? Ser expulso, mas não fez, né? Mas tá bom. Quem mais aqui? O Alexandre Alves de Lima. Bom dia, Alex. Espero que o Dracena dê uma chacoalhada no time hoje para vencermos esse jogo. Abraços. O Gilberto Abadio. Uma coisa que eu vou falar. Se jogar retrancado e sem atitude, vai perder do Fluminense. O time do Santos foi desmontado e contrataram mal. O time vem aos trancos e barrancos desde o Paulista. Eu acho, aliás, ô Gilberto, que o fato de jogar com 3 zagueiros não é jogar retrancado, não. Tem muito cara ofensivo no time, acho que até demais, né? Zanocelo, Marcos Guilherme, Tardelli, Lucas Braga, Marinho, o Madison, que é um lateral ofensivo. Até me preocupa a falta de marcação no meio de campo. Não vão ser os 3 zagueiros que vão tornar o time defensivo hoje, não. Mas acho que precisa dos 3 zagueiros, em especial o Robson Reis no lugar do Palha. Porque o Palha não está ajudando no jogo aéreo, e o Robson Reis é grandão, né? Ele pode ajudar nesse aspecto aí. O que mais aqui que eu não prestigiei? O Matheus Smokovic, com uma das escalações com a maior falta de critério da história, ou ver no rádio, para não ficar cego. O seu Cino Alves, bom dia, Alex e convidados da live. Olha, meninos, esperança com Marcos Guilherme na ala esquerda e Felipe Jonathan de segundo volante é impossível. Alex, é outra derrota, só Deus na causa, abraço a todos. Não vamos pensar em derrota não, seu Sino, elas já estão vindo naturalmente, vamos mentalizar a vitória. Alex. Talvez só assim a coisa venha, diga. Não, só um detalhe, né, porque nós tivemos a informação realmente de que o Felipe Jonathan trabalhou pelo meio, né, como um segundo volante, mas quando o Santos divulgou, o Santos com o Carille tem esse lado positivo, que pro jornalista é muito bom, cara. O Carille não tem essa frescura de ficar escondendo. Às vésperas do jogo ele passa para a comunicação, né, a possibilidade de, informe os jornalistas de que o time que trabalhou na última atividade começou assim, né, e na formação passada pela comunicação do Santos, nós temos o Felipe Jonathan na ala, né, então o que é possível... E o Marcos Guilherme é onde? Mais pro meio. Mas então, Alex, eu acredito que vamos alternar. Esses jogadores vão se movimentar, é evidente, né? O que está no papel muitas vezes, né? Nem sempre é o que acontece. Então, assim, João Paulo, Robson Reis, Velasquez e Danilo Boza. Há uma mudança na linha de 3 zagueiros. Você joga o Danilo Boza para o lado esquerdo, onde estava o Palha, e o Robson Reis vem para o lado direito. O Velasquez segue na sobra. Aí nós temos Madison na ala direita, Vinícius Zanocelo de primeiro volante, pode ser uma preocupação, porque eu não vejo característica de marcação ao Zanocelo, né? Marcos Guilherme e Felipe Jonathan. E aí na frente, não, Felipe Jonathan tá no meio, porque tem... Não é isso, não. O Santos monta um 3-4-3 aqui pra gente, né? Madison, Zanocelo, Marcos Guilherme, Felipe Jonathan, Marinho, Lucas Braga e Diego Tardelli. Mas com certeza o Tardelli ele não vai ser um terceiro atacante. Ele vai jogar mais recuado, como se fosse um 4º homem de meio campo e tendo liberdade para poder ser um garçom para os atacantes que vão estar abertos, como Marinho e Lucas Braga. Enfim, é um time que na movimentação vai alternar bastante, Alex. Vamos ver como é que o time vai se comportar aí na organização ofensiva, que pode ser esse 3-4-3 aqui, né? Depois da recomposição na organização ofensiva, pode ser um 4-4-2, né? Ou um 5-4-1, com apenas Marinho ou Lucas Braga ali na frente. Vamos torcer para que esse Santos aí, quando a bola rolar, consiga se achar. Eu acho que é tudo uma questão psicológica também. Achar logo um gol, conseguir criar logo, para poder você ter mais tranquilidade durante os 90 minutos, Alex.
Pode achar o gol de tudo quanto é jeito. Um chute de longe que faz tempo que não entra, um escanteio. O Santos não faz gol de escanteio, alguém de cabeça. Tem esses caras de 50 metros de Atacante não altura. faz gol, Alex. Não, O atacante simplesmente não faz gol no Santos, é sempre meia ou zagueiro. Eu já não tô nem contando com isso. O Robson Reis, o Velasco, os caras daquele tamanho. O goleiro do adversário não falha uma. O João Paulo falha, os caras não falham contra o Santos, pelo amor de Deus. Tem que ter uma sortezinha de vez em quando. Ó, o Matheus Smokovitz aqui, cara, ele queria Ângelo como volante. Ele disse isso, pelo amor de Deus. Eu não vi isso, não. Não lembro dele falar isso, não. Maria, se for isso, tá doidão, né? O José Alves de Souza, só um milagre esse meio de campo. Vamos na fé, não tem outro jeito. O Antônio Sérgio, Alex Abraço, com esse time o Santos não ganha sempre os mesmos. Na sorte empata. Acho que o Pisca vem aí. Que, se não colocar os meninos Juan Seco, Lacava, de Carlos, Lucas Pires... Antônio Sérgio, se você puser um time só de moleque... assim, o Paulista mostrou, né? Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Pode dar certo como você pode queimar a molecada toda. Eu entendo o Antônio Sérgio, porque esses garotos que ele está citando são as contratações que o Santos fez para o Sub-23. De Carlos, um garoto que se destacava na base do São Paulo, Lucas Pires na base do Corinthians. Aliás, quem viu os jogos do Sub-23 achava que o Lucas Pires tinha até condição de já estar entre os profissionais para disputar a posição na lateral esquerda, né? Agora, uma coisa que é fato, né? A contratação do Moraes foi um grande equívoco pelo Santos. E aí não é o Felipe Camargo que está falando, não. Porque se passam 2 treinadores, Diniz e Carille, os caras não têm birra com o jogador. E você não lembra? existe. É porque o cara não apresenta nada. E você lembra que a informação no começo era que ele não jogava porque treinava mal. Só que também tem o seguinte, quando ele entrou pouco. A gente não vê esse cara jogar. Também tem essa, né? E tem gente que ainda acha que ele tinha que ser titular. E é esquisito, porque o Carille acabou optando por 2 atacantes como ala esquerda, em vez do Moraes, ou em vez do Felipe Jonathan. Eu preferi o Lucas Braga antes e agora o Marcos Guilherme. Então isso mostra um pouco que foi uma visão errada da diretoria em ter contratado o Moraes, porque provavelmente ele não treina bem, ou ele já não era tão bom assim quanto a gente imaginava. Não sei, tem alguma coisa aí que é meio esquisita, né? A contratação na baseada é assim, você vai trazer vários, tem que vai, 1, 2, 3 que não vão ser nem opções de banco, infelizmente, né? Lembrando que o Moraes ele foi destaque no Mirassol, e aí o Santos, o jogador é do Atlético Goianiense, e aí o Santos foi buscar o atleta, só que embora ele tenha se destacado no estadual como lateral esquerdo no Mirassol, ele era um meia esquerda de origem, que foi recuado e deu certo no Mirassol. Só que aí chega no Santos nem uma coisa nem outra, né? Mas isso não se usa nem na primeira linha, nem na segunda linha, né? Foi a vingança do Atlético Goianiense, porque o Santos mandou Arthur Gomes para lá. O Roger Sanassi diz aqui, bom dia, Alex e convidados, elenco muito curto, de baixa qualidade. O treinador mostra que está apostando em manter em campo quem tem jogado mais vezes. Mas esses alas e o meio são preocupantes. O José Alves de Souza, na vida precisamos de coragem. Guimarães Rosa, é isso. Quem que eu não li ainda aqui? Ailton Candeia. Essa escalação de dar medo. Zanocelo de primeiro volante e o Balieiro. O Carille, quando montou time no Corinthians, foi um desastre. O Otávio Ferreira. Boa tarde, Alex. A gente, como torcedor, tem sempre que acreditar, mas a realidade é que o Santos está praticamente rebaixado. O futebol é minúsculo e o técnico também não ajuda. É muito fraco, infelizmente. Quem eu não li aqui ainda? Vamos lá, Mouse, me ajude. O Fabiano Ionta. Bom dia, Alex. A escalação do Carille tem um meio lento e sem pegada. Felipe Jonathan nessa posição já sabemos que não funciona. Só nos resta rezar e torcer. O Eite Mizobi mandou boa tarde aqui. O Carlos Rodrigues de Azevedo também. Hoje é vencer ou vencer. O Davi Emanuel, cara do Bop, deu palestra. O Eite lembra do Lucas Barbosa, que é o meia que está jogando no Sub-20 também, mas chegou a ser escalado pelo Olan, né? O Jonathan Dupe, o que o Ângelo fez que não pode jogar nunca? Pois é, né? Ele até joga um pouquinho, mas é sempre muito pouquinho. O Bruno Paulo, mas a torcida tem que aparecer nesse jogo contra o Fluminense, não podemos abandonar o time, concordo com você, tentei descobrir aí o número de ingressos, a informação não veio, não vazou. O Matheus Henrique, o Matheus Henrique está sempre com a gente aqui, que eu não conheço o Matheus pelo nome completo, Vieira Ramos, belo nome, parece nome de diplomata. Bom dia, Alex, Léo e Felipe, os 3 zagueiros que Carille vai escalar não tem saída de bola.
Acho temerária essa formação sem Kaique ou Luiz Felipe. Se o Fluminense apertar, os zagueiros confessam. Ai. Olha, o pessoal tá... Aconteceu muito isso contra o América, né? O América colocou a marcação em cima e o Santos estava com 2 zagueiros, né? No caso, era o Boza e o Velasquez. E roubaram a bola várias vezes. Teve uma inclusive, no começo do jogo, que quase saiu o gol, que o João Paulo tocou errado ali pro Boza, acho que foi pro Pará. E o América roubou a bola e quase fez o gol, né? Então, você hoje em dia, no futebol que se joga hoje, você precisa de zagueiros que saibam jogar com a bola nos pés também. Não é só um jogador truculento, sabe? Aquele pirulão lá que tira a bola toda. O Velasquez é um pouco isso. Eu gosto muito do Velasquez, ele é o xerifão, só que ele tem um pouco problema com a bola nos pés, né? Ele não tem muito, né, o traquejo ali para sair jogando e tudo mais. Então o Santos precisa de zagueiro assim, acho que até por isso foi atrás do Bauerman, que é um zagueiro que mostrou isso na Série A, pelo América, que é muito bom na saída de bola, inclusive em bolas longas, passe curto, passe vertical, e você precisa disso, né? E acho que é por isso que o Santos foi atrás, né? E tem o Kaique, né? Que não volta nunca, que ele Kaique, tá lá na Ilha de Lost, tá lá junto com o Jack, lá na Ilha de Lost, ela vai descobrir lá a bomba que vai explodir lá, e tem aquela nuvem preta que vai lá pela ilha e tal, pegou o Kaique e levou embora, tá na Ilha de Lost, o Kaique. O pessoal não gostou do final do Lost, eu gostei. Sei lá, eu tive um entendimento bacana do final do Lost, tem gente que não gostou não, mas enfim. O Ricardo Tavares, se o Dracena aprovar, eu acredito. Acho que o Alex ia dizer isso, eu apoio. Francisco Ribeiro, bom dia, Alex. Carille está fazendo o mesmo erro do jogo contra o América. Vai escalar João Paulo e Felipe Jonathan para não ganhar do... Futuramente será mandado. Mas eu não acho que o João Paulo seja problema do Santos, não. O João Paulo acho que, inclusive, o principal jogador. O João Paulo acho que é o principal jogador, inclusive. O João Paulo, sim. Mas que teve uma tarde infeliz contra o América, né? Ele foi mal contra o América. Mas eu acho que tem crédito, né? Que o torcedor, logicamente, já acumulou Eu trocava. Você acha que eu trocava. Sabe por quê? Se ele falhar de novo e o Santos foi rebaixado com 6 pontos perdidos na Vila, aí acabou a carreira do rapaz. E o outro mostrou que sai melhor do gol nessas horas. Então, assim, é melhor você arriscar um cara que tem mais rodagem e que foi bem quando entrou, do que um cara que você está com dúvida. Porque, assim, mas se você não é tira, a primeira Alex, vez que o João Paulo sai mal do gol. Mas você, se você fizer isso, você vai queimar o cara de vez. O cara era um baita goleiro até ontem. Aí todo mundo tá jogando mal. Se você vai sacar o João Paulo, você vai estar mostrando para todo mundo aí, ó, nosso problema é o goleiro. Mas não precisa, Felipe. Ele falhou no gol. Não precisa dizer, tá claro. Eu concordo, Aí eu concordo. A mesma coisa do não John. Só no gol. A mesma coisa do John na final da Libertadores. Tem gente que não desce o John até agora porque ele ficou no meio do caminho. Assim, eu acho que o torcedor já tem um nível de maturidade para entender, olha, porque assim, se o centroavante joga, perde 30 gols por partida, ele é substituído. Se o goleiro faz o que o João Paulo fez, né? E se não tivesse outro, ok. Se fosse o Paulo Mazzotti, o reserva, não tem jeito. Mas o outro entrou e jogou. E eu gosto do João Paulo, eu gosto dele. É que eu acho que pode ter um efeito contrário também, né? De repente o Carille vai lá, barra o João Paulo, coloca o Jandrei, e o Jandrei falha no jogo contra o Fluminense, a galera vai falar, aí ó, o Carille inventou, não sei o quê, botou o goleiro que não tá jogando muito. Então tem muito isso na cabeça do técnico, ele não sabe muito o que fazer nessa hora, né? Porque pode dar muito bom ou pode dar muito ruim nas duas formas, né? O Alex, só um detalhe, a gente já vem acompanhando que alguns jogadores... chamados mais experientes do elenco do Santos estão se pronunciando nas mídias sociais. Eu tô achando isso até bacana, né? Porque depois do que aconteceu contra o América, ficou aquela coisa meio xoxa, né? Então eu já vi o Sanches, eu já vi o Diego Tardelli, e agora eu tô vendo aqui o Léo Batistão. Ele fala que como jogador ele tem plena confiança nos companheiros para mais essa batalha nessa final de hoje, pois vê o esforço diário e com tristeza por conta da lesão estará fora. Mas o Léo Batistão, torcedor, estará fora de campo apoiando os atletas e todo o corpo técnico, assim como já fez no passado e continuar fazendo no futuro. Peço carinhosamente o apoio de toda a nação, como sempre fizeram, pois senti na pele como é muito importante. Vamos com tudo, é um orgulho que nem todos podem ter. Eu acho bacana os jogadores mais experientes, como tem o canal agora, direto com o torcedor, deles se manifestarem, né? O Batistão tá fora, não joga provavelmente mais esse ano, mas que ele consiga aí também atrair os torcedores para que energias positivas sejam levadas nesta noite na Vila Belmiro para o Santos buscar, quem sabe, a vitória.
Senhores, eu tenho que encaminhar o fechamento do programa, agradecer a todo mundo que mandou mensagem. Aliás, está aqui o Deca campeão, né? É o cara que não tem o que fazer em casa, né? Não tem mulher, não tem filho, chuta o cachorro, né? Esse aí eu vou te contar como não tem o que fazer, viu? Meu Deus do céu. E tem até um fundo Fluminense aqui, né? Fluminense, ganha do Flamengo, imagina do Santos. Tomara que a sua vida seja feliz, meu caro torcedor do Fluminense. Que afinal de contas, até na Série C você já esteve. E é um dos poucos clubes grandes do Brasil que não ganhou a Libertadores. Aliás, vocês e o Botafogo. Então, boa sorte aí na sequência da sua vida. O Cadu Santos diz aqui, Alex, as rádios Grenal e Bandeirantes do Rio Grande do Sul vão transmitir Santos e Fluminense. Será que vão secar pouco o peixe? Pois é, né, rapaz? Ainda tem essa. Mas, enfim, Ô, Alex, à vontade. Né? Ô, Alex, a arbitragem hoje, parece que ela mudou de última hora, né? Nós teríamos o rapaz do céu, me fugiu o nome dele, que do Distrito Federal. Mas o que está me incomodando é o jogo do próximo sábado. Que mais uma vez, né? A CBF me coloca árbitro gaúcho para apitar jogo do Santos. Tá de sacanagem. O Santos precisa ver nos bastidores como evitar esse tipo de coisa. Ah, mas Felipe, é sorteio. Não tem nada disso, gente. Porque eu acho que é um perigo, é você achar pelo em ovo, botar um cara que é do Rio Grande do Sul, com o Grêmio brigando para não cair, apitando o jogo de um outro clube que briga diretamente com o Grêmio. É evitável, é importante que o Santos se manifeste nos bastidores para que isso não aconteça. É só fazer um sorteio em que não conste árbitros dos estados de equipes interessadas. Mas aí, né? O José Silva está pedindo para eu explicar o entendimento do final sobre Lost. Cara, assim, eu gostei muito, mas agora não vai dar tempo de eu te explicar o final de Lost no meu entendimento, como eu gostei do final do Game of Thrones. Né? Todo mundo ficou bravo porque não acabou o romance do jeito que as pessoas queriam, e eu entendi todo o lado político do final do Game of Thrones. Né? Para mim foi maravilhoso o final de Game of Thrones, mas teve gente que não gostou porque o casalzinho lá não terminou junto. Sei lá, isso é muita novela na cabeça do povo. Mas tá bom, isso eu não vou falar de agora, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Gente, tem muita mensagem aqui, ó, várias mensagens. Eu agradeço a todo mundo que mandou, não deu tempo de ler. O Sfer Ferreira, Marcos Rodrigues, o Josimar está aqui também, o Rodrigo Prado, Daniel Barbosa. Obrigado, pessoal. O Adonis Varacles, todo mundo mandando mensagem aqui. Eu preciso fechar o programa, tá certo? Ô, Felipe, depois me livra dessas tranqueiras aí, por gentileza, tá bom? Então o cara deve ter 1000 perfis para ficar enchendo o saco dos outros. Bicho chato, né? Na hora que ele surgir, já pode ele se livrar, tá? A próxima vez surgiu, já apaga, porque senão atrapalha, eu não consigo ler a mensagem do pessoal aqui, né? Eu sugiro que ele arrume um emprego ou uma namorada, uma noiva, alguma coisa assim, para ele ter o que fazer da vida. Ô, Léo, obrigado pela presença, um abraço. Depois a gente vai trocando figurinha dos teus horários, das tuas escalas aí na TNT, para que você possa voltar aqui ao programa outras vezes. Quem sabe em outras circunstâncias, né? Com o Santos melhor aí de fase. Obrigado, viu, Léo? Um abraço, até uma próxima oportunidade. É isso, Alex. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. E a gente vai se falando, né? Quem trabalha com jornalismo sabe que não tem muito horário, né? Quando a gente coloca na escala não tem jeito, né? Às vezes você não tem nem fim de semana. Mas é bem gostoso e muito legal falar sobre o Santos com você também, viu, Alex? E com o Felipe também. Obrigado aos dois aí pela companhia. Muito bem. Felipe Camargo, obrigado pela participação mais uma vez. Eu escutei quando eu estava chegando aqui, vocês estavam falando do Vladimir Bianchini, eu tenho o livro dele, eu comprei, eu estou lendo... Comprei também, muito bom. Eu estou lendo de forma... gotas homeopáticas, né? Porque eu tenho tanto livro lá em casa que eu estou lendo tudo muito devagar, né? Vou lendo aos pouquinhos. Um abraço para o Vlad. Destaque final aí, Felipe Camargo, como nos bons tempos do rádio. Um abraço, obrigado pela presença, até a próxima. Pô, um abraço, Alex, é sempre um prazer participar aqui com vocês, né? Bacana demais reencontrar, nem que de forma virtual, o Léo. Vamos estreitar esse contato aí, porque essa pandemia acabou afastando muita gente. E, bom, o Santos vai entrar em campo a partir das 19 horas, o Santos volta a ter 3 zagueiros, né? Nós vamos ter às 16h coletiva de apresentação do novo homem forte do Santos, o Edu Dracena, e vamos torcer para que o Santos consiga se reabilitar no Campeonato Brasileiro. Eu particularmente torço bastante por uma vitória, para que o Carille consiga, quem sabe, aí achar a forma certa de fazer esse Santos
decolar, não acho que a mudança de treinador ela possa resolver. Isso é claro já no futebol. A cartilha de time que é rebaixado ela é muito clara. Excesso de mudanças de treinadores nunca resolvem. Então, vamos ver o que pode acontecer nesse jogo diante do Fluminense. A gente sabe também que se não vencer, a chance do Carille não permanecer, ela é muito grande. Gente, o De Olho no Peixe, 18 horas tem o preleção. Quem não conhece, De Olho no Peixe Oficial pelo YouTube, né? No Instagram, De Olho no Peixe Oficial também, Twitter, De Olho no Peixe. Então, sempre com todas as informações do alvinegro mais famoso do mundo. Valeu, Alex. Obrigado. Até a próxima. Muito bem, só para não passar aqui, que de vez em quando eu esqueço, mandar um abraço pro pessoal que está lá no Facebook também, o Luciano da Silva, que dá boa tarde, parabéns pelo programa, e o Wilson Ferreira, que está lá em Sorocaba. Obrigado a todos pela audiência, vocês também aqui no nosso player do Facebook, tá certo, meus caros? 12h35, fechamos assim esta edição do Esporte em Destaque, agradecendo ao Felipe Rei pelos trabalhos técnicos, a produção e a edição, o Felipe Brandão, que também está ali pelos bastidores. Na sexta-feira a gente está de volta aqui no Esporte em Destaque, 11h30 da manhã pela Boc News TV, com a análise do jogo Santos e Fluminense, já projetando o que será Santos e Atlético Paranaense no próximo sábado, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News.